Olá, estamos aqui para mais um podcast mais sobre Alzheimer, mais um episódio, hoje com a alegria de receber uma nutricionista. Já já eu apresento você. Mas antes nós vamos falar dos nossos patrocinadores, né? A Farmoquímica, que é um laboratório que produz medicamentos para a doença de Alzheimer, e também o NutriDrink, que é um suplemento nutricional que é bem indicado para pacientes nessa condição. Tá? Mais uma alegria ter aqui conosco a doutora Helena Bessa, parceira e amiga de muitos anos, professora do curso Mais sobre Alzheimer, gerontóloga, nutricionista top para quem eu encaminho os meus pacientes. Muito obrigada. Então é um prazer recebê-la aqui. Fico feliz de mais uma vez estar dividindo. Já fizemos live juntos, já fizemos outras atividades juntos, mas fico feliz de estar dividindo com você aqui mais essa tarefa. Seja bem-vinda. Que bom. Eu que fico feliz. Muito obrigada pelo convite. Eu espero e acredito que vamos trabalhar com bom conteúdo para que a gente possa levar informação de forma leve, mas que seja eficiente esse conteúdo que a gente vai trabalhar nesse momento. Pois é. E o projeto Mais sobre Alzheimer, ele tem essa trajetória, esse caminho, essa decisão de trazer conteúdo de qualidade para você que quer aprender mais sobre a doença de Alzheimer, e a gente acredita que cuidando de quem cuida, a gente melhora a vida de quem é cuidado. Então esse é um mote. Lembrando que, antes da gente começar a falar, né, de nutrição, nós lançamos na semana passada um outro projeto, que é o projeto Amigos do MSA, que é Mais sobre Alzheimer. Então são pessoas que deliberadamente, porque decidiram voluntariamente divulgar esse projeto, porque foram beneficiadas por ele, e agora querem levar esse conteúdo a mais pessoas, para que mais pessoas possam se beneficiar também desse conteúdo. Então nós já estamos aí com um grupo de 15 pessoas, que começou semana passada, a gente lançou na semana do Alzheimer, e que a gente pretende crescer muito mais, para que a gente leve gratuitamente e de maneira generosa a mais pessoas, e a gente possa transpor as barreiras e ensinar quem cuida a cuidar melhor. Né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Então vamos lá, Helena. Helena é uma amiga e a gente sabe que é uma pessoa de muito conteúdo. Helena, no seu dia a dia, quais são as principais dicas que você dá para um paciente que tem doença de Alzheimer e que não está comendo bem? Essa pergunta é recorrente no meu Instagram. O que é que eu faço? O papai não está comendo bem. E eu acho que a gente tem que separar aquele que está apático daquele que está disfágico, né? Sim. E aí eu queria que você desenvolvesse um pouquinho isso daí. Sim. Realmente, Alexandre, é uma pergunta frequente, é uma dúvida, é um anseio frequente, né, daqueles que nos procuram no consultório de nutrição. Então, o primeiro passo é a gente entender qual é essa dificuldade e se verdadeiramente existe essa dificuldade, né? Se não é, na verdade, um anseio da família ou daqueles que fazem o cuidado. Então, é a gente tentar entender qual é a necessidade de cada um desse paciente. Observar o peso, observar a rotina, observar a frequência de alimentação, observar quem cuida dessa alimentação, quem está com ele com esse indivíduo na alimentação, né? E as estratégias sempre a gente entender essa rotina, melhorar essa rotina, começar a oferecer alimentos que são calóricos, mas que têm um valor nutricional adequado, e dessa forma a gente ir montando de forma individual cada uma dessas estratégias atingindo essas necessidades. Por vezes, realmente, é um grande desafio, né? Mas conseguimos realmente ter casos efetivos em que vêm com esse anseio e a gente organiza. Esse anseio, muitas vezes, é abordado por mim de forma calorosa, para que eles sintam-se realmente abraçados e entendam que é um processo, essa questão do alimento, da fome, do deglutir, é um conteúdo que ele permeia por diversos aspectos, desde a questão emocional, a questão realmente física. Então, cada um desses a gente vai lidando e tratando de forma cautelosa, prestando atenção, né? Mas sempre dessa forma, buscando entender qual é o alimento que ele aceita, o alimento que precisa, né? E como é que a gente consegue organizar essa rotina. Vou fazer um comentário aqui. Muitas vezes eu vejo que os filhos, principalmente as filhas, tratam os pais como filhos. E aí ela tem aquela ideia do que ela fez com o filho dela, que o filho dela tem que comer um pratão desse tamanho. Verdade. E se não come um pratão desse tamanho, fica passando mal, porque papai não comeu direito, que mamãe não comeu direito, sendo que a necessidade calórica dele é muito menor, porque ele já não gasta tanto exercício. Como é que você aborda essa questão?
Alexandre, isso que você comentou é bem interessante, porque dentro da gerontologia e da geriatria, né, a gente não usa esse termo. Agora mamãe é uma criança, papai é uma criança. É um termo que eu falaria que a gente abomina, né? E claramente não é uma criança, porque é um idoso, que ele tem uma história longa de muitos anos de vida, então ele não se tornou uma criança. E essa questão da gente entender por que o idoso é mais friorento, por que o idoso caminha mais devagar, por que o idoso muitas vezes dorme menos. Tudo isso porque ele tem um gasto energético menor. Se a gente está falando de um idoso que já tem um comprometimento físico, o gasto energético dele também é ainda menor. Então, a sede é menor, a vontade de comer é menor. E aí eu sempre organizo, né, esses cardápios de forma que ele fique, o indivíduo, né, aquele que foi acometido pelo Alzheimer, veja que comeu tudo. Aquele filho ou parente mais ansioso fique feliz porque viu o papai ou mamãe ou vovó comendo tudo. E aquele profissional que muitas vezes está ali perto, que faz o papel de cuidado, né, do cuidador propriamente dito, o papel profissional do cuidador, ele saiba que ele conseguiu cumprir o papel dele, onde ele colocou o alimento e o paciente conseguiu comer. Então, essa pequena porção, mas que seja uma porção com a caloria e com a quantidade de vitaminas e minerais adequada, isso é por aí o caminho. É a pessoa comer de tudo, mas ela não precisa comer tudo. Ela não precisa comer a quantidade grande, né? Então, pouquinho de muitas coisas. De muitas coisas, e que isso fique fácil para o indivíduo identificar. Muitas vezes tem aquilo, mas eu queria que ele comesse uma coisa diferente. Para a cabeça dele, aquela rotina dele comer todos os dias a mesma coisa, isso ajuda. As nossas colegas terapeutas ocupacionais me ajudam muito nisso, a fazer com que todos aqueles que estão no anseio de que tem que comer diferente, tem que ser variado. Não, ele tem que comer. Se a rotina dele é comer aquilo ali dias e dias e dias, ele vai comer aquilo ali, né? Precisa ficar fácil e eficiente, na verdade. E eu digo sempre que quando a gente cuida de um paciente com Alzheimer, a gente vai fazer o possível. O possível. Né? Não é o ideal. Então, às vezes, a gente gostaria de um prato maravilhoso, claro, com verduras pungentes, assim, aquela claro. Mas a realidade não necessariamente é essa. Claro. Então, eu acho que a gente tem que buscar o melhor, mas fazer o possível. O possível, sempre. Uso muito quando eu vou apresentar o meu trabalho, né, tanto para os meus colegas profissionais quanto para os meus pacientes. Eu digo que o meu maior objetivo nos meus atendimentos é o meu grande desafio, é fazer com que aquela rotina alimentar que já existe, ou que ele goste, ou a rotina alimentar que é feita em casa mesmo, tenha um equilíbrio nutricional adequado. Então, a gente traz do ideal para o real. E, com certeza, isso eu posso afirmar, que a gente encontra o meio termo, a gente encontra o meio do caminho dessa história.